Boa noite, minha gente. Começamos com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Consulte-o bem. O neurastênico lhe pedirá para não sorrir. Lembre, contudo, que você é você com uma tarefa original e responsabilidades diferentes. E para a felicidade real, não deve se esquecer de consultar os padrões do bem como Cristo em todas as horas da sua vida. Não vamos deixar-nos contagiar com as confusões dos outros, né? Neurastenia é uma fadiga crônica. Se o cara está neurastênico, está cansado, vamos rezar para que ele melhore e não entrar na mesma vibração que ele. E aí nós vamos para o Livro dos Espíritos, continuando com as considerações sobre a pluralidade das existências. Examinemos por outro ponto de vista essa matéria, abstraindo as intervenções dos espíritos, deixando-os de lado por enquanto. Suponhamos que essa teoria nada tem a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se tenha cogitado de espíritos. Vamos nos colocar momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para as duas hipóteses, ou seja, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas. Vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo único motivo de que elas não lhes convêm. Dizem que uma existência já chega de sobra, que portanto não desejam começar outra semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria só de pensar que tenham de voltar à Terra. Perguntamos apenas se imaginam que Deus lhes pediu algum parecer ou consultou seus gostos para regular o universo. De duas uma, ou a reencarnação existe ou não. Se ela existe, nada importa que os contrarie. Terão que sofrer sem que para isso Deus tenha lhes pedido permissão. Afiguram-se-nos os que assim falam, um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Consequentemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará se rebelarem como crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão. Passaram pelo que têm de passar. São pueris demais semelhantes objeções para merecerem serem examinadas seriamente. Diremos, todavia, aos que as formulam que se tranquilizem, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam, que se a houvessem estudado a fundo não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que depende deles as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada conforme o que tiverem feito nesse mundo, que desde agora poderão se elevar tão alto que a recaída no lodaçal não lhe seja mais de temer.
E assim vamos continuar amanhã, mas já é um bom indício, né? De como as coisas acontecem. E assim vamos para o livro que é o Espiritismo. A pergunta de hoje: por que encontramos crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um bom meio, apesar dos bons conselhos que recebem? Esse é o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual. A gente está falando sobre o homem durante a vida terrena, né? É esse o ponto principal. E é simples assim. A tendência para o bem ou para o mal a gente já traz dentro de nós. Então vamos procurar educar as crianças, além de nos educarmos, para o bem, para vencermos os nossos maus instintos. E assim terminamos as nossas leituras de hoje com o livro Canteiro de Ideias, e a frase de hoje é de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Em todas as situações aflitivas, use a prece como sendo o nosso melhor tranquilizante no campo do espírito.